E eu olhava para os céus e eu falava assim: Senhor, quem sou eu para dizer o que o Senhor tem que fazer? Eu só quero ter essa tranquilidade, essa paz, porque eu creio que o Senhor está agindo. E se nós não tivermos esta fé, em vão é aquilo que nós pregamos. No outro contexto, nós temos um homem que estava acamado, paralisado. A morte paralisa, mas ela não paralisa o que morreu. Naquele momento, Lázaro, ele acaba se tornando o protagonista quando a gente vê a ressurreição. Mas a gente precisa entender que Lázaro se torna coadjuvante quando a gente olha para Marta e para Maria, porque nós também somos assim, porque a gente acha que tudo tem um fim, que nada tem solução, nem a morte, nem nada, nem ninguém é capaz de separar o amor de Deus, e nada e ninguém é capaz de impedir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Agindo Deus, quem impedirá? E a gente precisa ter essa fé. Esses milagres que apontam para a cruz. Mas como que nós vamos viver milagres? Nós só vamos viver milagres, aí entra outro contexto, a outra história, se começar o trabalho em nós. Nós somos o maior milagre. Qual é o maior milagre? É a salvação. Porque se Deus, ele desiste do seu plano, sabe o que ia acontecer? Todos nós íamos morrer. Eu não sei o que ia vir depois. Se ia vir choro e ranger de dentes eternamente, se todo mundo ia para o mesmo lugar, eu não quero nem pensar. Ou ia ser aniquilação total, acabou. Eu não sei. Mas Deus é tão maravilhoso que nós hoje temos uma esperança de que a morte não mais nos paralisa, porque a morte é apenas uma até breve. A morte é apenas o começo de algo muito melhor que Deus tem para as nossas vidas. Só que é muito fácil nós falarmos isso na teoria. O duro é viver na prática. E o que nós temos que fazer na prática? Para a gente ter essa consciência e essa espiritualidade avançada, tem que haver um trabalho em nós. E é o que Jesus ele faz na vida desse paralítico. Agora eu quero fazer uma pergunta. Um paralítico sozinho, ele conseguiria chegar até Jesus? Nós temos 2 exemplos, Mônica e Marli, de paralíticos que a gente podia chamar para a nossa reflexão quando que Jesus ele chega na vida desses dois. Um é aquele do tanque de Betesda, aquele que tinha que ficar esperando alguém ajudar para ele entrar na água, no tanque, quando o anjo aparecesse e agitasse as águas, porque as pessoas que entrassem ali seriam purificadas. E ele estava ali, quantos anos? Muitos anos. E olha só que interessante, Jesus ele chega na vida desse homem. Eu falei, calma aí, você está esperando anjo descer? E você está esperando a ajuda dos outros? Jesus vai ao encontro desse homem e diz, você quer andar? Pegue teu leito e anda. Levanta e anda. E ele foi, e ele andou. Agora, do outro lado, nós temos um paralítico, que Jesus não foi ao encontro dele, mas ele foi ao encontro de Jesus. E como? Se ele é paralítico. Como que ele foi? Pessoas, falem para a pessoa que está do seu lado, eu preciso de você. Sozinho eu não vou para lugar nenhum. Dá para entender? Tem casos em que Jesus ele vem ao nosso encontro. Eu posso dizer que eu posso ser fruto de oração de alguém. Quando nós oramos, até para quem a gente não conhece, essa oração nos alcança. Mas eu não sou fruto de convite, ninguém me convidou para ir na igreja. Eu sou essa prova viva, ninguém me convidou para ir na igreja. Eu estava com a vida destruída. E coincidentemente, eu não acredito em coincidência, mas era caminho para ir para minha casa, e na Avenida São Paulo ali tinha Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu sempre lembrava que Igreja Quadrangular, eu sempre cito, quando eu conto o testemunho, faz muitos anos que eu não prego contando meu testemunho, mas eu lembro que uma vez, o pastor César, na igreja do Morumbi, quando ele tinha um programa, não sei se ele tem ainda no YouTube, estávamos na época da pandemia,
Ele me chamou para entrevistar e para contar o testemunho. E eu citei o nome dessa mulher chamada Creuza. Não é Cleusa, é Creuza. E engraçado que o sobrinho da Creuza, ele foi uma vez no meu trabalho falando assim, eu ouvi o testemunho. E a Creuza, ela está firme e forte na fé até hoje. Olha só, Pedro. A Creuza cortava cabelo da minha avó e cortava o meu cabelo quando eu era pequeno. Na época, quem tem a minha idade, era moda. Vocês lembram do corte tigelinha? Quem é que é do corte tigela? Hoje a molecada ficou muito feia. Deus o livre, raspa, põe risco aqui, risco da sobrancelha. Não, pelo amor de Deus, não estou falando que é porque eu acho feio. Eu acho feio. E não passa tudo. Naquela época, a gente teve duas modas: o corte tigelinha e o corte Ronaldinho, que era ridículo também, né? Vocês lembram do corte Ronaldinho? Uma vez, não era a Creuza, um outro cabeleireiro cortou o corte Ronaldinho. Quando eu cheguei em casa, meu pai falou assim: volta quando ele tirar isso, que isso aí parece. Aí foi eu fui lá, que estão me apanhar ainda, porque eu apareci com o corte Ronaldinho. Mas a Creuza, eu lembro que eu ouvia muito, que todo mundo cortava cabelo na Creuza. Um belo dia, lá em casa, eu ouvindo a minha avó, conversando com a minha mãe, a Creuza virou crente. Eu só observando, eu era pequeno, tinha 9, 10 anos, a Creuza virou crente. Só que eu lembro que, mas ela vai numa igreja que é quase igual à igreja católica, é a igreja quadrangular. Olha só, a gente nem imagina, mas naquele dia, mesmo passando por tudo que eu passei, naquele dia houve uma sementinha. Opa, a igreja quadrangular. Isso ficou. Só que, anos depois, quando eu precisei buscar ajuda em igreja, onde que eu fui? Porque eu lembrei da Creuza. Porque diz que a igreja, a quadrangular é quase igual. Porque, vamos falar a verdade, a imagem que eu tinha de crente, pelo amor de Deus, com todo respeito, tá? Mas eu achava que era gente ignorante, que tinha, na minha concepção, se eu for e minha esposa for junto comigo, ela não vai me cortar os pelos do sovaco, vai ficar com perna peluda, vai ficar com cabelão, vai andar de saia. Na minha cabeça era isso. Eu achava que era isso. Mas eu entrei na igreja do Evangelho Quadrangular, e ali o Evangelho foi pregado, e ali a graça me alcançou. Aleluia. Jesus, ele age assim na vida da gente. Só que em outros casos, tem pessoas que não chegam, e depende do que, Eu posso falar uma coisa? Parece que é discurso de pastor que quer encher a igreja. Vamos só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos aqui 12, só do que a gente já deixa normal. A gente não tem as cadeiras quando tem mais gente. 12 pessoas. Onde estão essas 12 pessoas hoje? O que eu tenho feito para fazer com que mais pessoas sejam atraídas para o Evangelho? Ai, pastor, eu não tenho dom da palavra. Meu irmão, você não precisa ter dom de nada. Só convide a pessoa para vir. Seja como esses. Porque aqui nós estamos falando, fazendo uma analogia, de uma forma figurativa. Quantas pessoas não estão paralíticas como esse homem, mas estão paralisadas na vida? E você pode ser um desses amigos, que pode trazer essa pessoa até Jesus. E quando a pessoa chega, meu irmão, quando Deus tem que fazer a obra, Deus ele faz, amigo. Pode você espernear, pode você falar, não vai. Quando Deus ele vem, ele é como uma flecha certeira, e ele atinge o nosso coração. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender, repita comigo, a cura aponta para o perdão. Então, Lázaro foi ressuscitado, voltou à vida. Isso é para nós termos a consciência, ele é o Messias, ele vence a morte, ele é mais poderoso que a morte, ele tem poder sobre a morte. Então Jesus é o Senhor e Salvador. Agora, ele curou a vida daquele homem. E todas as vezes que Jesus ele cura, o que ele faz? Vais e não peques mais. Mais uma vez voltando, o não peques mais. Vai ali e não fique afastado de mim. Mantenha-se em minha presença. Então,
Por que nós voltamos? A gente não volta porque, eu volto para assistir uma palestra, eu volto porque eu gosto do pastor todo. Legal, também gosto de vocês. Aliás, eu não gosto de vocês, eu amo vocês. Mas a gente tem que voltar por causa de Jesus, porque nós somos o corpo de Cristo. Então, quando a gente vem por quê? Porque nós precisamos entender que nós temos que ser melhores do que nós éramos ontem. Então, a cura aponta para e a ressurreição de Lázaro aponta para a vitória sobre o pecado e a morte. Em terceiro lugar, repita comigo, os milagres revelam a glória de Cristo. Agora é interessante que a partir do momento que a gente começa a viver na igreja, a gente aprende a orar, a gente aprende a jejuar, a gente aprende a viver em comunhão. E quando a gente pratica essas coisas, é inevitável que milagres também aconteçam diariamente em nossas vidas. Sim ou não? Então, milagres são convites à fé, não é entretenimento espiritual. Não adianta, eu já falei 1000 vezes para você. Encher a igreja é fácil. É fácil. É só você hoje, ainda mais que a inteligência emocional evoluída, você faz um curso aí que você aprende algumas técnicas de persuasão, de entreter a atenção das pessoas. Você aprende, já falei, você aprende que música, ela mexe totalmente com o emocional da pessoa. Coloque dá uma nota grave aí, né? Dá uma nota grave aí. Mais grave. Dá um tom de suspense. Se eu apagar a luz e começar a tocar essa música aqui, você vai ficar com medo. Você vai, daqui a pouco vai ficar com medo. Se o ambiente foi preparado para isso. Então encher a igreja é fácil. Mas milagres são convite para a fé, para vivermos uma fé em Cristo Jesus. É Ele quem nos salvou, é Ele quem vai nos redimir e nos regenerar. E o maior milagre é crer no Salvador crucificado e ressurreto. Porque eu vejo hoje a igreja dos 10, a gente está na internet? Está ao vivo? Então não posso contar piada. Não, depois, no final depois eu conto uma piada. Não, melhor não, essa piada eu não vou contar. Não é pesada, tá? Mas vão falar que eu sou preconceituoso. Enfim, vocês conhecem a piada dos desviados? Vocês não conhecem? Então corta aí, vou contar para o povo. Corta, pode contar? Não estamos na internet. É porque eu lembrei aqui, só para alegrar, pessoal. É que um pastor baiano estava fazendo uma oração ali na igreja, João. Aí ele falou assim: eu quero que os desviados venham aqui, que eu vou fazer uma oração para os desviados, por favor, venham aqui os desviados. E ele fechou, na hora que ele abriu só tinha uma pessoa. O menino lá embaixo, eu falei: eu estou aqui, os outros 9 eu não sei. Ele achou que eram os desviados, não, enfim, os desviados, aqueles que estão longe da presença do Senhor. Por que eu falei isso? Pode voltar. Tem que tomar cuidado, eu tomo processo. Mas enfim, por que eu estou falando isso? Quem que lembra da cura dos 10 leprosos? Quem que lembra do episódio da cura dos 10 leprosos? Quantos voltaram para seguir a Jesus, para agradecer? Olha os outros 9. Nós estamos vivendo hoje um período da igreja dos 9 leprosos. Gente que não quer Jesus, quer a cura. Gente que não quer o Senhor Jesus, não quer se render ao Senhor Jesus, quer que as pessoas sirvam no milagre. Hoje as pessoas acham que é bênção fast food. As pessoas não querem, porque você viver com Cristo, você frequentar a igreja é uma coisa, você ser discípulo de Jesus é totalmente diferente. E quando você se sente parte
parte de algo do discipulado de Cristo, você vive ali em comunhão com os seus irmãos, em comunhão com a igreja, em comunhão com aquele que deu a vida para ti, e você faz o mesmo com as pessoas. Então o maior milagre é crer no Salvador crucificado e ressurreto. A gente volta para a igreja porque é dele, por ele, para ele são todas as coisas, não é por causa de mim. Quem sou eu? Não sou ninguém. Então eu faço um apelo para você. Será que você crê no Cristo que realiza o milagre da cruz? E qual que é o milagre da cruz? O ladrão da cruz entendeu. Enquanto um queria tirar proveito, se você é o Filho de Deus e diz ser quem é, salva-te a ti mesmo e salva a gente. O outro ladrão, viu? Nós merecemos o que nós fizemos. Ele não fez nada, você não tem respeito nem nessa hora. E o que Jesus fala naquele momento? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando ele pergunta, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Então, Jesus ele quer lhe dar uma nova vida hoje. E novidade de vida não é você depender de um culto para transformar a sua vida. É uma vida de discipulado com Jesus. É uma vida em comunhão com o Senhor. Você preparou uma canção aí? Preparou? Então feche os seus olhos e ouça essa canção. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta meu coração. Quebranta meu coração. Então diga para ele, transforma-me conforme a tua palavra. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me. E enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, Em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha Eis vida. aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Olha aqui um pouquinho. Uma canção bonita, né? Mas quando a gente canta, a gente está pedindo, usa-me. Usa para quê? Usa para quê? Para que você quer ser usado? Tem um propósito. Às vezes a gente fala, a gente canta algumas coisas, nem a gente sabe porque nós não podemos ser papagaio. O papagaio não fala, o papagaio vocaliza. Ele repete o que ele ouve, ele não pensa no que está falando. Nós pensamos. Nós temos a racionalidade. A gente precisa entender que é isso. Nós somos servos de Deus. Deus não é o nosso servo, Ele é o nosso Senhor. E é isso que nós precisamos agir como igreja. As igrejas precisam estar ali, fidelizadas nesse propósito. Deus nos conhece, Deus nos alcançou, e nós precisamos fazer parte disso. O discipulado de Cristo é o seguir com Jesus. O culto a gente participa para manter a comunhão, para sermos alimentados na palavra, para termos algo maior do que nós pensamos e imaginamos, mas não termina aqui. Porque quando abre a porta, você entra no seu carro, você volta para sua casa, é ali que começa o discipulado. Pode continuar essa canção. É ali que começa o discipulado de Jesus, na minha casa, como marido, como esposa, como mulher, como homem, como filho, como filha. O fato não é frequentar a igreja, o fato é ser servo do Senhor. E esse é o maior milagre. Pegar alguém que essas horas estaria como? Já tinha tomado a sopa, já quem é mais velho toma a sopa,
6 horas da tarde, 7h30 está na cama dormindo já, porque acorda às 4. Brincadeira, viu, pessoal? Eu estou citando o exemplo do meu sogro, que tem quase 90 anos. Mas enfim, o que você estaria fazendo? Dando um rolê? Eu tenho muitas pessoas que eu conheço. Tem um cara que vai almoçar lá no restaurante, ele fica feliz de quinta-feira. Por quê? Hoje é dia de troco, hoje é dia que a minha mulher dá folga. Truco. É quinta-feira. O que nós vamos fazer amanhã? Daqui a pouco eu vou falar. A gente não encontra de homens, de mulheres. O discipulado. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Canta essa canção. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta meu coração. Quebranta meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Transforma-me conforme a tua palavra. E encha-me. Enche-me até que Se ache só a ti. ache só ti. Então fala para ele, você que quer ser usado, você que quer ser discípulo de Jesus. Se não, fica quieto, diga, usa-me. Diga, você que quer ser usado pelo Senhor, você que quer uma nova vida, você que quer a sua vida transformada. Diga, usa-me. Usa-me. Então fale como um farol. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. Quem quer a vida transformada em todos os sentidos? Quem quer viver em perspectiva de milagres? Viva uma vida em discipulado com Jesus. Não é uma quarta-feira, 2 quarta-feiras, 7 quarta-feira, corrente disso, corrente daquilo. Não. É uma vida contínua de discipulado com Jesus. Jesus ele disse, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Você faz isso? As demais coisas vos serão acrescentadas. Só busca o reino de Deus e a sua justiça. O resto é de Deus. É Ele quem cuida. Amém? Aplauda bem forte o nome do Senhor.